Estamos de volta com mais um encontro do curso de Kubernetes e hoje no oitavo encontro nós abordaremos a estrutura de réplica 7. Como nós vimos no nosso encontro passado, a gente fez a configuração do cluster multinode e a partir de agora, lá na máquina master desse nosso cluster, composto por uma máquina master e uma worker, na máquina master a gente vai criar determinadas estruturas. Na verdade, a gente vai aplicar, executar determinadas estruturas a partir de arquivos de manifest, aqueles arquivos de manifesto YAML, YAML, que a gente viu ao longo dos nossos encontros. O primeiro deles que a gente vai ver é a técnica do réplica set, o componente réplica set. Ele é um controller que mantém estável um conjunto de pods em execução, garantindo a disponibilidade de um número específico de pods idênticos. Tá? Porque até então a gente vinha falando sobre o pod, o que o pod tem, qual que é uma das características principais do pod? Ciclo de vida. O pod ele tem um objetivo, no caso ele faz alguma coisa e depois que ele cumpre aquele objetivo, o ciclo de vida dele é encerrado. Só que, como você bem sabe, como nós bem sabemos, no dia a dia a gente precisa, por exemplo, de um pod, de um sistema operacional que mantenha-se de pé, que não só instale o sistema operacional e a partir daí o pod é encerrado, o ciclo de vida dele é finalizado, ele foi encerrado e aí você perde o sistema operacional, né? O objetivo do pod é instalar o sistema, só que também seria de manter o sistema. Então, por isso que a gente tem o réplica set. Ele é uma estrutura, eu já digo de antemão, que a gente não vai utilizar, porque existe um conceito de mais alto nível que a gente vai ver no nosso próximo encontro, que é o deployment, que ele acaba abrangendo a questão do réplica set, que são as réplicas de pods que a gente pede para que o Kubernetes nos disponibilize, tá bem? Então, a gente vai ver o que é o conceito do réplica set, vai aplicar na prática, mas a gente vai focar no deployment, que é um conceito que abrange, né? Ele é mais, digamos assim, é uma evolução que abrange também o réplica set em sua composição, tá bem? Como funciona o manifest, lá o arquivo YAML, né, YAML, do réplica set? Seria nesse formato aqui, tá? Aqui eu tenho um exemplo modelo, tá? O API version, o kind, então, ele vai ser um réplica set, ele tem um nome, nesse caso aqui, o quord, e aqui que é muito importante nas specifications, a gente tem as réplicas, tá? A gente pode também ter max réplicas, min réplicas, que seriam mínimos e valores máximos de réplicas, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma réplica, seria um pod com essa especificação, né? Aí no caso vai ter as labels, tá? Uma label aqui app com o nome de quord, na versão, né? Aqui não precisa colocar tudo, né? Aqui opcionalmente as labels, elas têm que seguirem o padrão, se tiverem as match labels. Aqui a gente especificou mais uma label, né? No caso version 2. E nas especificações, então, o container vai ser de quord, cuja imagem vai puxar desse endereço aqui nessa versão green, tá? Seria uma réplica, então seria um pod com esse container, com essas especificações, essas specifications, tá? Segue a indentação, certo? Eu poderia ter duas, três ou mais réplicas, é para isso que serve réplica 7. A gente, como usuário, está querendo dizer para o K8s, para o Kubernetes, que é para manter de pé, ou seja, manter constante o ciclo de vida de um desses containers, tá? Para manter eles funcionando e esse ciclo de vida meio que congelado. É isso que nós vamos visualizar e acompanhar também na prática a partir de agora. A estrutura do réplica 7 é mais ou menos nesse formato, tá? Aqui eu peguei outro arquivo de manifesto chamado BuildBox RS, tá? A gente especifica a réplica 7 no K8s como RS, abreviado no caso. O arquivo YAML, então a gente tem o kind, tá? Sempre vai ser do tipo réplica 7 nesse formato, né? Nessa que é meu case aqui. O nome vai ser muito importante, o nome desse réplica set nos metadados é BuildBox. Tem labels, então se eu tiver labels com match labels, vai ter que ser de acordo com o nome, vai ter que ser compatível.
Aqui ele quebrou a linha, tá? Faz parte do comentário que eu coloquei aqui do lado. Mas tem o selector, nesse caso, que seriam os pods que serão replicados, quais serão os pods. E aqui a gente tem nessas especificações, né, nessas specifications, duas réplicas. Aqui, duas réplicas, que seriam as quantidades de réplicas de pods que se manterão de pé, que a gente, como usuário, pede para o Kubernetes manter automaticamente de pé, tá? A função do Kubernetes é isso. Aqui também quebrou a linha, tá? É o comentário desse cara aqui, que seria, no caso, tier, que seria o label tier, chamada BusyBox. Tem o template, metadados, ok? Tier BusyBox também, o mesmo caso, né? E as especificações é um container de nome BusyBox, do qual a imagem vai ser feita nesse formato aqui do cur, tá bem? É nesse formato, o manifest não tem muito mistério, a gente só coloca o réplicas basicamente, seguido do kind réplica 7 e cuidar com os nomes. A gente vai dar uma olhadinha na prática depois, tem alguns comandos aqui, antes da gente ir para a prática, então eu te mostro os comandos, mas a gente entra primeiro lá no nosso cluster multinode. Eu já fiz aquela pré-configuração do nosso encontro passado, você precisa configurar o seu cluster multinode, já dei o kubectl get nodes, já a nossa máquina master, que é a control plane, já está pronta, e o nosso node worker, né, a nossa máquina worker node 1 também está pronta, é o nosso cluster. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar o nosso bash e vou abrir o bash da minha máquina, porque aqui eu coloquei um arquivo chamado frontend.yml. Eu vou abrir ele com o Vim, tá? O editor Vim, só para ser mais fácil da gente ler. Vou botar aqui algumas linhas e aí a gente consegue ver, tá? Se você executar na prática esses arquivos de manifesto, pode ser que aconteça um erro lá que diga que o Kubernetes tentou, ou o kubectl tentou converter o YAML para JSON e não deu certo por causa da indentação. Então, geralmente, uma tabulação, um tab, geralmente são duas letras, tá? São dois espaços, no caso. Aí você se atente a isso. Nesse formato aqui eu tenho um exemplo, né, de arquivo de manifesto chamado frontend.yml. Eu vou copiar esse cara aqui, eu vou só sair dele e fazer um cat frontend.yml. Vou copiar ele para cá, tá bem? Copiar. Vou lá na nossa máquina master, tá? Os comandos são na máquina master, porque a estrutura automatizada a gente cria lá na máquina master. Vou dar o mesmo nome, tá? Do arquivo frontend.yml. Vai ser o nosso arquivo de manifesto. Vou entrar no modo de inserção do Vim, colar, sair do modo de inserção, sair do Vim com o comando wq. A gente vai salvar e sair respectivamente. Tá bem? Eu coloquei o Vim aqui porque com o J e com o K a gente consegue andar pelo arquivo, porque eu não consigo, nesse momento, né, nesse dia, não está ainda disponível para a gente redimensionar essas janelas aqui das máquinas no Katacoda nesse caso. Então aqui eu consigo rolar pelo conteúdo do arquivo com o Vim, e também tem o sintaxe highline ali com as colorizações certinhas, tá? Então tem a API version, o kind, como você pode ver, é um réplica 7, metadados no caso, né, o nome front-end, a label app, chamada com o nome guestbook, também tem uma label chamada tier, chamada front-end, réplicas, a gente pediu 3 réplicas, tá, desse pod, ou dessas especificações, match labels tem que seguir de acordo com o que está especificado nas labels. Temos os templates, metadados, aqui também o label tier, a mesma coisa, e as especificações do nosso pod, que vai ter um container de PHP Redis, e aí a imagem vai estar disponível nesse link, nessa versão V3, certo? Vou sair aqui do Vim com os 2 pontos Q, e aí a gente pode voltar no nosso slide, tá? Porque é basicamente isso que a gente vai fazer, e executar o comando kubectl. Deixa eu sair aqui do meu bash local e ir para o do Katacoda.
kubectl, o que a gente vai fazer? Um create. A gente também pode colocar o apply, tá? Apply para aplicar sobre um arquivo de manifesto já criado, como é o nosso caso. Mas a gente pode também usar o create. Create "-f" para especificar o file, ou seja, o arquivo de manifesto. Vou dar um tab ali, frontend.yml, o bash autocompletou para mim, vou dar um enter. E aí ele vai dizer o seguinte, ou no caso frontend replica set.apps está criado, tá bem? Então, a gente já criou a estrutura de réplica set, ou seja, a gente já tem aquelas 3 réplicas, aqueles 3 containers, no caso aqueles 3 pods, com aquelas especificações, no caso com aqueles containers e aquelas labels, como foi especificado no arquivo de manifesto frontend.yml. Se eu der o comando kubectl get pods, a gente vai ver que tem 3 pods criados ali, né? De acordo com o que está especificado no nosso réplica set e o que nós, usuários, solicitamos ao K8s para que seja feito, tá bem? Aí, para listar os réplica sets, a gente faz o seguinte, kubectl get, como eu disse, o réplica set ele é abreviado no K8s, né? No Kubernetes, RS. E aí a gente vai ver que tem 3 com o nome aqui de front-end, como a gente especificou dentro do conteúdo do arquivo de manifesto, tá? Aqui, ó, name front-end, tá bem? Vou dar um Ctrl L aqui, vamos continuar as questões, tá? Listar os pods relacionados, vou só copiar e colar, tá? A gente bota o wide, aí tem mais algumas informações. Eu posso também mostrar detalhes de um réplica set com o comando kubectl describe, né? Para descrever réplica set, como é que é o nome dele? Front-end, né? Que a gente tinha colocado, front-end. E aí ele vai mostrar detalhes. Claro que aqui o detalhamento nem com o page up, page down a gente consegue mexer muito bem, tá? Porque a gente está no Katacoda. Então ali o nosso layout está meio amarrado, tá bem? Escalar um réplica set, tá? É com o scale. Eu vou copiar e colar para ser mais rápido. Mas aí a gente faz o seguinte, por exemplo, eu estou dizendo, né? Eu estou escalando que a gente quer trocar a quantidade de réplicas. Por exemplo, esse nosso front-end ele está grande demais, eu quero diminuir ele, escalar para tornar ele menor. A gente tem 3 réplicas, né? Porque a gente especificou lá no manifesto réplicas 3. Quero trocar para uma réplica, tá? Qual que é o nome do réplica set? Front-end, né? O RS ali significa réplica set, tá bem? Se eu der um describe agora nele, não vai aparecer ali, mas vai aparecer se você der na sua máquina, enfim. A gente consegue ver, vamos ver, aqui a gente consegue até mexer um pouco com relação a isso. Deixa eu dar um Ctrl L para ver se a gente consegue voltar. Aqui, ó, réplicas, uma, tá? Então, de 3 foi para uma réplica, certo? Dá um Ctrl L de novo. A gente pode deletar um réplica set, kubectl delete rs de réplica set, o nome dele. Nesse caso, buildbox, tá? Porque eu coloquei aqui o buildbox rs, tá? Então, eu só coloquei ali para seguir o modelo. E para deletar todos os pods e réplica sets relacionados, kubectl delete pod, vírgula, rs réplica set, seguido do parâmetro hífen, né? Menos, all. Que daí a gente deleta todos os réplica sets. Mas é como eu te mostrei, tá? É uma estrutura bastante simples. Na verdade, o Kubernetes ele foi feito para ser simples e é nesse formato, nesse padrão que a gente vai seguir daqui para frente. Só que a gente não vai seguir utilizando o réplica set, tá? A gente vai seguir utilizando uma estrutura um pouco mais avançada que engloba em sua composição o réplica set, que é o deployment que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Esses comandos e mais informações você encontra lá no meu site ubsocial.github.io. Se você está me assistindo pelo YouTube, esse link estará provavelmente na descrição. E nos vemos no nosso próximo encontro de Kubernetes, onde que a gente vai falar sobre a estrutura de deployment. Um abraço e até lá!